um livro que me chamou muita atenção e um dia desse eu coloquei no Google lá para saber do autor do livro, que foi um pastor. Eu contei a história dele algumas vezes para vocês. Eu li aquele livro, eu não me lembro mais o nome dele em inglês, eu li em inglês há quase 30 anos atrás, mas depois de alguns anos ele saiu em português como o título de Orgulho Fatal. O autor era Richard Doherty. E várias histórias que ele conta nesse livro, você acha que pode encontrar, não sei se encontra em alguma livraria, mas várias histórias que ele conta nesse livro me marcaram, e ao longo dos anos eu nunca me esqueço delas. E uma delas é que ele conta que ele se tornou muito conhecido nos Estados Unidos. Ele se tornou vice-presidente de uma rede de TV que era a mais poderosa rede de TV cristã nos Estados Unidos. Mas ele conta do começo da sua vida, quando ele era ainda um jovenzinho na igreja, e cresceu na igreja, e o desejo do coração dele era servir a Deus e trabalhar para Deus. Ele se tornou presidente da mocidade, da sua igreja, depois foi consagrado ao ministério como pastor. Depois de alguns anos como pastor, ele foi consagrado como supervisor da sua região sobre os pastores. Depois ele foi consagrado como superintendente das Assembleias de Deus do seu estado. E até que ele se tornou aí uma pessoa conhecida, se tornando vice-presidente de uma grande rede de TV americana. Mas lá no alto, digamos no alto, aos olhos dos homens, ele já não tinha tanto tempo para as coisas que ele fazia no começo da sua vida cristã. Se tornou mais um homem de negócios, de televisão, embora ele fosse pastor e fosse uma televisão cristã. Ele fala que eles começaram a permitir algumas coisas erradas no ministério. Algumas coisas que eles antigamente achavam que era errado, eles começaram a achar que era normal. E eles começaram a sonegar impostos, e eles começaram a fazer coisas que uma rede cristã jamais, um cristão jamais deveria fazer. Eles foram pegos pela Receita Federal Americana e eles foram condenados. O presidente da rede, um pastor, e ele, vice-presidente, foram condenados à prisão e por muitos anos. E ele ficou preso em uma penitenciária na Flórida. Ele fala no seu livro que poucas pessoas escreveram para ele durante aquele tempo. Os seus amigos cristãos o abandonaram. E ele fala que uma das coisas que ele se lembra foi que ele pensava e orava, às vezes ali no lado da cama dele, dentro da cela dele, ele se lembrava dos tempos passados e ele falava para Deus. Ele escreve no livro, ele falava: Senhor, a minha oração era, eu gostaria de ser um simples cristão com o coração que eu tinha quando eu servia ao Senhor com pureza, quando eu amava ao Senhor. Eu queria, se eu pudesse voltar no tempo e nunca ter perdido aquele coração de um jovenzinho que amava a Deus. Esta é uma história que me impressionou, porque a tendência da vida das pessoas é que, com o passar dos anos, as coisas que eram novidades para nós e que nos tocavam, elas se tornam rotineiras em nossa vida. O ouvir a pregação, o cantar na igreja, cantar os cânticos. A gente às vezes canta um cântico pensando longe, pensando no trabalho que nós temos a fazer, e às vezes aquelas coisas já não nos tocam profundamente no nosso coração e não nos levam aos pés do Senhor. Às vezes as coisas que acontecem com o tempo, quando a gente se converte, aquilo que a Bíblia fala em Apocalipse como o primeiro amor, que Jesus é tudo para nós, que Jesus é a nossa alegria, que Jesus, a gente acorda pensando em Jesus, a gente vai dormir emocionado às vezes com as coisas de Deus, a gente sai da igreja não vendo a hora de voltar na semana seguinte, querendo que a semana passe rápido para a gente estar no culto com os nossos irmãos. Às vezes estas coisas acabam se tornando habituais em nossa vida com o passar do tempo, e os nossos olhos começam a ficar críticos, e os nossos olhos começam a ver os defeitos da igreja, os defeitos do irmão, os defeitos das coisas que acontecem, e a gente acaba perdendo aquele coração que a gente tinha no começo, de que tudo era maravilhoso e como era bom nós estarmos na casa de Deus. Nos Estados Unidos,
havia um homem chamado David Wilkerson. David Wilkerson, ele trabalhou muito com os drogados em Nova York. Ele era um pastor de uma cidadezinha do interior, e ele estava vendo a televisão, ele pastor da Assembleia de Deus, ele ligou a televisão, ele viu uma gangue de adolescentes sendo presa em Nova York, iria ser julgada por crime de tráfico de droga e tudo isso daí. E ele sentiu no coração, ele estava orando de madrugada, ele orava 2 horas todos os dias, e Deus falou com ele para ele deixar a igreja, que ele era pastor lá no interior, e ir para Nova York. E ele começou a trabalhar com gangues em Nova York, ganhou muitos para Cristo ali, e pregou o evangelho, e se abriu uma igreja em Nova York. Enfim, o desafio jovem se espalhou pelo mundo inteiro, casas de recuperação para drogados. Mas ele era um homem de Deus, ele era duro assim nas coisas que ele falava. E quando o Jim Baker, que era o presidente do BTL, e o Richard Doherty estavam lá, ele mandou várias cartas para eles, os repreendendo, dizendo: vocês estão errados, vocês perderam o alvo, vocês não são mais pastores, vocês estão agindo por causa do dinheiro, vocês não são mais homens de Deus, se arrependam, vocês vão cair de onde vocês estão. E o Richard Doherty falava que eles pegavam aquelas cartas, rasgavam a carta e jogavam no lixo. Ouvir este homem falando estas coisas. E ele escreve no livro que ele estava na penitenciária na Flórida. Ele estava com câncer. Ele estava enrolado em um cobertor na fila da comida. Ele tinha tanto frio na Flórida, que é calor, tanto frio que enrolado no cobertor, na fila dos presos para pegar a comida dele. E aí o policial passou entregando as correspondências do dia, entregou para ele uma carta, ele pegou a carta na mão, e lá estava David Wilkerson que mandou. Ele falou que eu comecei a tremer a pegar aquela carta, e eu saí da fila da comida, eu perdi a vontade de comer, eu fui para minha cela, e eu não sabia se eu abria aquela carta, porque aquele homem foi tão duro comigo, e ele deveria estar falando na carta: está vendo o que você fez, você está vendo o que você está pagando, você não ouviu o que eu falei. Ele falou: eu fiquei com tanto medo de abrir, e eu tremendo, com as mãos trêmulas, eu rasguei aquele envelope, eu tirei a carta, e eu li lá: querido irmão, eu te amo, Deus ama você. Ele falou: eu comecei a chorar antes de ler aquilo lá. Sabe por quê, meu amado? Porque eu acredito que em qualquer momento da nossa vida, quando a gente se arrepende e se volta para Deus, Deus é amoroso e misericordioso para perdoar-nos e nos dar novas oportunidades em nossa vida.